Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Economia, Planejamento e Projetos Agropecuários. Eu sou o professor Guilherme Roldão e estou na sua companhia na aula de hoje. Bom, nós vamos tratar então na nossa conversa, vamos falar de planejamento. Então, ao longo da nossa disciplina, nós já avançamos aqui no estudo da economia, entendemos os principais conceitos econômicos, entendemos a relação da microeconomia com as famílias e as empresas, e nós também já entendemos a relação dos grandes agregados da macroeconomia, fazendo um estudo sobre o governo. Com essa base, então, do estudo da teoria econômica, ela nos possibilita, então, avançar um pouco mais na nossa disciplina, quando a gente vai começar a entender agora como se comportam os projetos agropecuários. E para a gente entender como os projetos agropecuários se desdobram, nós vamos começar a falar, então, de planejamento. A nossa sequência de aulas agora, ela se baseia entendendo o que é o planejamento, depois nós vamos, por etapas, começar a compreender como se organiza um projeto agropecuário. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos entender um pouco e falar de planejamento, começando então pela base, pelo conceito. A análise conceitual de planejamento se dá como um processo, então, que ele é contínuo, ou seja, ele permanece, ele tem uma rotina, Ele não é uma tomada de decisão somente única, mas ele precisa ser monitorado sistematicamente. Então, o planejamento é um processo contínuo para a tomada de decisões, a decisão que o empresário rural vai tomar em relação à sua produção, e essas decisões ele está tomando hoje, no presente, e elas vão impactar resultados ou riscos futuros. É importante essa palavra risco que está sendo tratada conosco aqui agora, é que risco ele não pode ser entendido como algo aí somente negativo, tá? O risco a gente se prepara para minimizá-lo. Então, o risco, ele sempre existe, ele sempre é evidente e depende de como você se prepara, depende de como você apresenta as suas armas, as suas ferramentas para a sua tomada de decisão, para minimizar os prováveis, os potenciais riscos que podem vir ao longo do seu projeto. O planejamento também ele é uma forma de organização então sistemática de todas as atividades que são necessárias para a execução das decisões que o empresário rural tomou. Então, as organizações de atividades produtivas, de atividades gerenciais, das atividades econômicas, Então, tudo isso está envolvido também dentro do roteiro do nosso planejamento. E o planejamento ainda tem uma outra obrigação. Ele precisa ser mensurável. E essa mensuração de resultado das decisões que você tomou, elas precisam ser medidas ao longo do tempo para perceber se aquilo que foi planejado realmente está sendo colhido, coletado ali os resultados que você determinou ali no início do seu planejamento. Então, essas expectativas, elas são alimentadas, E aí você vai monitorar se aquilo que foi proposto realmente está sendo colhido como resultado. Então, a gente tem aqui um conceito inicial de planejamento que foi proposto por Peter Drucker, E foi adaptado aqui por mim para o nosso encontro de hoje. Bom, então o que a gente pode chegar a uma conclusão? Que planejar é sair, então, de um ponto A, de onde nós estamos. É importante saber e avaliar, estabelecer um diagnóstico de onde nós estamos, qual é o ponto de partida e para onde nós queremos chegar. Estabelecer, então, o nosso ponto B. Dentro da linha do tempo, nós vamos estabelecer aqui a nossa evolução, de onde nós estamos para onde nós pretendemos ir. A relação do planejamento se dá avaliando se isso é possível, se isso é viável de ser alcançado aqui por conta das decisões tomadas pelo empresário rural. E tudo isso
o planejamento por meio da elaboração e o acompanhamento estratégico, né, dessas ferramentas, dessas situações aqui que estamos propondo enquanto tomada de decisão para planejar. Como deve ser um planejamento? O planejamento, primeiro, ele precisa ser formalizado. Ele precisa ser um documento. Esse documento, ele precisa ser de fácil acesso e de fácil compreensão pelas pessoas envolvidas dentro do processo. Já que ele é um documento, ele é formalizado, ele precisa ter uma outra característica. Ele precisa também ter uma condição de ser flexível. Por mais que ele é um roteiro onde estabelece onde nós estamos e para onde nós queremos ir, ele precisa também ser adaptável às situações de mercado, por exemplo, às situações macroeconômicas. Ele tem que ser passível de se realizar revisões periódicas para adaptar relações de evolução de ambiente externo, relação aí de mercado. E o planejamento, ele é um documento que permite ao empresário rural elaborar, se fazer uma projeção de resultados antecipados para as atividades econômicas e produtivas que ele está executando dentro da propriedade rural. Tanto isso para o âmbito empresarial, quanto para o âmbito operacional. Então, é um controle generalizado aí de todas as atividades que vão ser executadas dentro da propriedade. Bom, então, o que é o planejamento? A primeira pergunta para a gente responder, ela se baseia na seguinte indagação. Qual que é a diferença, então, de uma fazenda que é considerada tocada, tá? No popularzão da palavra mesmo, comparada com uma propriedade que é gerenciada? Nós sabemos que a grande maioria das propriedades rurais, são tocadas, de forma aí intuitiva, de forma empírica, sem muitos controles, numéricos, financeiros. Não se faz análise aí, por exemplo, de controles contábeis, gerenciais, quando muito se tem um conhecimento de fluxo de caixa. Então são propriedades que pouco conhecem, inclusive, o seu custo de produção. Essa relação se baseia principalmente na existência de um projeto. Esse projeto é esse documento que nós já tratamos no nosso encontro de hoje, que ele vai indicar aonde a propriedade quer chegar. Ele vai entender que não é uma rotina diária, não é algo que se trabalha com conhecimento adquirido de geração para geração. É interessante que ele entenda que o mercado, ele é dinâmico, e esse mercado hoje, onde o nosso concorrente não é mais o vizinho de cerca, e ele é talvez um mercado fora do nosso continente, isso obriga as propriedades rurais a ter um modelo mais gerenciado, algo mais ligado a ferramentas de gestão. Outra relação, uma propriedade bem gerenciada é uma propriedade que identifica os seus resultados. Basicamente, ele se dá pelo aumento das receitas e pela diminuição de seus gastos. As propriedades mais eficientes conseguem fazer as duas coisas. Elas conseguem, além de aumentar suas receitas, também aí fazer controle sistêmico, dos seus gastos, das saídas, de recursos financeiros do caixa. Então, olha lá, como é que entra, então, a análise da gestão? Essa informação aqui, proposta pelo CPEA e pela Bolsa de Valores brasileira, ela nos dá aqui uma relação aonde as propriedades rurais davam certo, tá? Quando elas eram somente tocadas, quando a relação de dinheiro com produção, ela era eficiente muito por conta do amadorismo de mercado que nós tínhamos e pela baixa concorrência. Se nós analisarmos hoje, esse gráfico aqui analisa a produção pecuária, tá? A relação de reais em relação ao pagamento do valor da arroba à vista. Então nós temos aqui para valores atualizados monetariamente que
já se pagou muito em relação ao valor da arroba quando comparado, né, aos períodos atuais. Hoje a gente tem um aumento significativo aqui no valor da arroba, mas isso se dá realmente por uma questão de atualização de valores, né, e a relação de custos, e principalmente por conta da relação globalizada desse comércio. Mas se percebe que há uma necessidade de um controle gerencial, principalmente no conhecimento dos custos de produção, porque muitas das vezes os preços, né, como trabalhamos com a maioria dos produtos sendo commodities agrícolas, quem estabelece o preço desse produto é o mercado. Então, enquanto o mercado estabelece o quanto ele está disposto a pagar, se o produtor não tem conhecimento daquilo, do quanto que custa para se produzir, ou os seus indicadores de resultado baseados em produtividade por hectare, ele não vai ter uma comparação relacionada aqui se o negócio dele é realmente eficiente. Pode ser até que ele seja lucrativo, tá? Pode ser que até no final ele gere algum resultado financeiro para esse empresário. Mas quando comparado com outras atividades, por exemplo, pode ser que ele não tenha um resultado econômico interessante quando comparado aí a outras atividades. Então, nem sempre o lucro vai ser a melhor tomada de decisão. A gente vai analisar isso aí em relação ao quanto que isso vai ser rentável de dinheiro, baseado em um indicador comparativo que nós vamos estudar aqui ao longo dos nossos encontros. Bom, então a base se dá no foco em solução. Uma relação de pensamento de mudança de paradigmas, aonde o produtor rural, né, moderno, ele deve estar focado com um pensamento de produtividade e não baseado somente em produção a qualquer custo. Então, essa produtividade baseada em quê? Na relação de hectares por área, né, de área produzida. Então, o quanto que a gente tem de relação de dinheiro, né, de retorno por área produtiva. Bom, então o que a gente considera aí como uma fazenda boa? Então, a fazenda boa é aquela que apresenta lucro crescente, então, por hectare de área produzida, e ela possui também equilíbrio dos fatores produtivos, né, a relação que a produção é importante, a relação social, ela se torna importante também porque tem envolvimento com pessoas, e a relação ambiental também, porque estamos intimamente ligados, né, à produção ligada à terra. Isso tudo a gente chama de sustentabilidade. Nós já estudamos sobre isso e sabemos que é importante esse tripé sustentável esteja de forma harmônica para que as atividades sejam, né, sejam aí otimizadas, porque de nada adianta eu ter uma relação boa com as pessoas, respeitar o meio ambiente, mas ter que gastar um caminhão de dinheiro para produzir e não tornando isso aí uma relação eficiente economicamente, tá? E as outras análises também podem ser feitas baseadas aí, não adianta eu ter uma produtividade muito boa, né, e ter uma relação boa com as pessoas, mas eu não respeitar, né, a base de produção que está relacionada ao lado ambiental, né? Talvez as multas ambientais seriam mais onerosas aqui do que os valores comparados à relação produtiva. Então é importante se avaliar essa questão da sustentabilidade. Boas práticas de gestão relacionadas aqui, antes da gente começar a elaborar o nosso planejamento, elaborar o nosso projeto, é a relação de se produzir de forma eficiente, não, né? Já tratamos sobre isso, cortar custos, aumentando consequentemente também as receitas. Atuar de forma dinâmica no mercado, uma situação excelente seria comprar na baixa, né? Principalmente os nossos insumos, né? A relação de suporte, aquilo que vem antes da porteira, e a gente conseguir vender isso aí na alta, né? Vender o nosso produto, né? A sua produção, aí quando a gente tem uma relação aí de oferta, né, de produto no mercado, né, uma demanda também de produto no mercado, aonde isso se tem um pagamento mais
vantajoso, né, economicamente, quando a gente vende esse produto na alta. E outra relação também é avaliar os riscos, né, e se proteger contra eles. Então, em curto prazo, é interessante que você controle a apuração mensal dos seus custos e principalmente das suas receitas, né, simplesmente fazer análise de fluxo de caixa, e uma intenção de avaliar e se proteger de riscos de médio e longo prazo é você ter um pleno controle do seu custo de produção. Bom, então vamos lá. Como se inicia um planejamento, então? Basicamente, o planejamento vai se iniciar por parte de conhecimento de alguns fatores. Conhecimento de, primeiro, aonde nós estamos, aonde está o ponto A, de onde estamos partindo, qual é a situação que nós estamos atualmente e que vamos estabelecer objetivos, metas, vamos estabelecer o nosso ponto B, para onde queremos chegar. Precisamos responder aí dentro do nosso conhecimento ainda, aonde nós queremos chegar, qual é esse ponto B, quais são as metas, sejam elas produtivas, ligados aí à relação, né, do campo, quais são as nossas metas econômicas, será que o dinheiro envolvido nisso ele se torna vantajoso quando comparado com o parâmetro que nós queremos alcançar aqui de produtividade? E a relação humana, será que as pessoas que estão envolvidas nos processos estão preparadas para isso? E será que essas pessoas estão empenhadas, engajadas suficientemente para alcançar esses resultados? Né? Desde o nível operacional, gerencial e estratégico. Importante também nós conhecermos como nós vamos chegar, né? Qual que é o plano? Né? Vamos montar um plano de ação, estabelecendo as estratégias, então, para aumentar a produtividade. Precisamos também conhecer o que nós devemos medir, porque não adianta nada eu ter um monte de informação, mas não saber, né, o que fazer com elas. E o que é importante nessas informações para a gente tomar decisões. Então a gente inicia esse planejamento conhecendo, né, e respondendo essas 4 perguntas. E aí a gente parte para evoluir aqui para o nosso diagnóstico. O nosso diagnóstico ele vai começar obtendo e medindo a nossa infraestrutura e o nosso potencial de produção. Então a gente vai começar basicamente, quando a gente vai trabalhar nas nossas próximas aulas, elaborar um panorama, como a nossa propriedade rural está. Nós vamos trabalhar basicamente com uma ferramenta contábil chamada de inventário patrimonial. Junto com isso, nós vamos elaborar e conhecer, obter e também medir o desempenho zootécnico de rebanhos, né, no caso de propriedades pecuárias, no caso de propriedades agrícolas, nós vamos identificar as medições, né, agronômicas de produção. Nós vamos obter também e medir o custo de produção, analisar o volume e o perfil de desembolso e a rentabilidade ou o retorno que a propriedade rural está dando baseado em cada real investido em relação ao tempo, se fazer um controle de eficiência gerencial e trabalhar com indicadores de desempenho também de equipe, né? Controle aí baseado nos recursos humanos, na mão de obra envolvida em todo o processo. Depois do diagnóstico, nós vamos começar a trabalhar com planejamento estratégico. Né? Isso aqui já está mais relacionado com as propriedades de média, né, e de grande porte. Então a gente está lá a definição de visão, de futuro, né? Estabelecer objetivos estratégicos plurianuais, que já serve para as propriedades pequenas, né? Então a gente já começa a pensar não somente num período de safra, mas pensar em vários períodos de safra, né, de sequência. Então, a gente trabalhando com análise plurianuais e quais são os desdobramentos e metas e no plano de ação para cada ano, né, para cada safra e safrinha que está sendo aqui determinada. Elaborar orçamentos e fluxo de caixa para os 12 meses de sequência. Então a gente já tem lá um documento com a previsão de curto prazo, que a gente pode fazer isso crescer para longo prazo depois, pensando aí em condições plurianuais. Dentro do planejamento estratégico ainda, a gente
tem que ter a capacidade de desenvolvimento de habilidades gerenciais nas propriedades, nas pessoas, né, que são chaves dentro da fazenda. Né? Então, treinamento, atualização, informações, reuniões periódicas, monitoramento de metas, né, em pessoas que são consideradas aqui importantes, né, chaves dentro da nossa propriedade. E além de estruturar também um plano de capacitação permanente para toda a equipe, tá? Então a gente tem lá uma relação de planejamento estratégico. Isso não precisa muitas das vezes vir de forma externa, tá? Isso pode ser feita pela própria equipe da propriedade rural, né? E isso se torna aí uma questão de os colaboradores, né, se sente como uma pertença, né, de todo o processo e não se sentem aí alheios, né, não se sentem aí excluídos de tudo aquilo que está sendo proposto pelo gestor, pela pessoa estratégica da propriedade. Próxima etapa, então, do nosso planejamento, nós vamos passar a monitorar. Esse monitoramento se dá pelos indicadores que serão monitorados, por exemplo, produtividade por hectare, a relação de horas homem trabalhada, relação de litros de leite por animal. Então a gente vai começar a monitorar indicadores e compará-los aí na relação de produção com a relação de desembolso financeiro e retorno financeiro. Monitoramento também por meio do treinamento da equipe, né, no campo de coleta de dados. Não adianta nada a gente ter uma equipe que está monitorando isso, mas não sabe coletar as informações, e as informações, quando chegam para serem avaliadas, elas chegam erradas ou chegam ainda faltando, né, pedaço. Algumas propriedades têm condições, inclusive, de implementar softwares e treinar colaboradores. Importante entender que nem sempre o melhor software ele vai gerar os melhores resultados, tá? Não adianta a gente ter um equipamento gerencial de tecnologia de informação que nós não sabemos o que fazer com eles, né? Então, a gente ter uma Ferrari, mas que eu não sei ligar. Então, não adianta nada comprar, né, um equipamento, né, um software aí de tanta capacidade se isso não te gera aí resultados gerenciais. Dentro do monitoramento também, a elaboração de boletins mensais, né, em relação à produção e o emprego aí de mão de obra e de insumos, relatórios trimestrais, né, também aí baseados aí na relação da produção, balanços anuais de acompanhamento. Então isso aí sempre, né, compartilhado aí com os níveis gerenciais da propriedade. E a disponibilidade, muitas das vezes, de consultas online e backup, sabendo que hoje o gerenciamento pode ser feito de forma remota, né? E não necessariamente estar presente o tempo todo dentro do ambiente de trabalho. Bom, então a ideia, pessoal, é que exista dentro da relação do planejamento um indivíduo que seja o agente transformador. E esse agente transformador é aquele que está vinculado às ferramentas conscientes de gestão aplicadas aqui no planejamento. O indivíduo, então, que sai à frente, o indivíduo que enxerga um pouco além, só que de forma consciente. Todos nós temos planejamento como algo natural na nossa vida, né? A questão é que planejar, ele precisa ter uma questão de consciência e de formalidade, né? Não adianta a gente guardar o planejamento na nossa cabeça, né? Sendo que isso não pode ser compartilhado e executado por todos os envolvidos dentro do processo. A gente vai estudar isso de forma mais aprofundada, mas eu queria dar um contexto, um parâmetro para você o que é planejar e vocês entenderem esses conceitos e como nós vamos tirar o planejamento do papel para a gente chegar aos nossos resultados para a elaboração do projeto agropecuário. Tá ok, pessoal? Esse era o assunto do nosso encontro de hoje. Eu agradeço a sua companhia, obrigado e até a próxima.